Bom, gente, eu sou Caroline Nunes, eu sou confeiteira, sou formada em gastronomia e hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita que eu adoro, que é um bolo. Eu chamo de bolo fofíssimo de limão porque ele realmente é muito fofinho, tá? Esse bolo a gente vai fazer com o método espumoso. Não sei se você já conhece esse método. Bom, vamos lá. Para começar essa receita, eu vou colocar para bater na minha batedeira. Pode ser batedeira de mão, Carol. Pode ser batedeira de mão, tá? A batedeira que você tiver. Ele dá certo até batendo manualmente, mas dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Vamos lá. A gente vai começar batendo os ovos, tá? O método espumoso, gente, já vai condizendo aí com o nome. A gente tem que fazer o quê? Agregar ar, fazer uma espuma aerada, tá? E isso vai fazer com que a estrutura do nosso bolo fique diferente. O nosso bolo vai ficar muito mais fofo, tá? Então é um processo muito importante que a gente precisa seguir. Existem dois tipos. Eu posso fazer esse método espumoso de duas formas, tá? Como eu tô fazendo aqui hoje, que é batendo os ovos, eu vou incorporar um pouquinho de ar aqui nesses ovos e depois eu vou adicionar o açúcar. Ou eu posso também já misturar ovo e açúcar e colocar para bater. Não tem problema. Eu vou conseguir fazer a espuma também. Por que que eu escolhi esse método, né? Essa forma de fazer o método espumoso hoje? Porque eu acho que batendo os ovos primeiro, ele fica um creme mais fofo, tá? Então hoje eu vou começar dessa forma. Vou fazer uma espuma, né? Para depois colocar ali o açúcar. Então, revisando aqui, estamos fazendo um bolo fofíssimo de limão. E aqui eu tô começando o método espumoso, tá? Tô batendo os ovos inteiros, não preciso separar. Bato os ovos inteiros. Quando isso aqui, ó, já tá virando uma espuma, eu vou mostrar pra vocês. Virou uma espuma, eu vou acrescentar aqui o açúcar, ok? Então vamos lá. O açúcar que eu vou usar aqui, gente, é o açúcar refinado, tá? O açúcar refinado, ele é o que eu prefiro para fazer massas de bolo. Eu utilizo outros tipos de açúcar para outros preparos, mas para massa de bolo, normalmente, eu utilizo o açúcar refinado. Para mim, é o que me dá um resultado melhor na estrutura final do meu bolo, ok? Vou mostrar para vocês rapidinho que isso aqui virou uma espuminha, tá? Ó, isso aqui virou uma espuminha. Então, aqui eu vou adicionar o açúcar e vou deixar bater mais um pouco, tá? Isso aqui, gente, faz muita diferença no meu resultado final, ok? Lembrando que se eu colocar o açúcar no início, não tem problema, tá? Só que às vezes eu acho que ele não cresce tanto
quanto quando eu coloco o açúcar depois de criar essa espuma somente com os ovos. Eu só aerei os ovos, tá? Só dei volume pro preparo. Vou aumentar um pouquinho aqui a velocidade, tá? Para bater mais um pouquinho e aí a gente vai dar prosseguimento. Enquanto bate aqui mais um pouco, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouquinho de raspa do meu limão. Eu escolhi utilizar o limão siciliano porque esse bolo, ele é um bolo aromatizado, tá? Ele vai o suco do limão, mas ele não tem uma acidez muito forte. Eu trago esse azedinho do limão na cobertura, tá? Então eu vou deixar bater e vou raspar, porque nas raspas eu já vou conseguir ter um bolo bem aromatizado, ok? Eu só vou pesar aqui o suco. Quando a gente utiliza limão, laranja para fazer raspas, gente, a gente precisa tomar muito cuidado. Ó, rapidinho, aqui eu já obtive um creme do jeito que eu queria. Então eu vou deixar aqui no mínimo só misturando para eu poder falar com vocês melhor. Limão, laranja, pode ser limão siciliano, pode ser tangerina, enfim, você vai fazer as raspas, tá? Nessas raspas aqui, eu preciso tirar somente a parte que tem a cor. Se eu tirar a parte branca, eu vou deixar meu preparo amargo, tá? Então, de leve, eu vou tirando aqui a raspinha, ó. Eu não fico insistindo no mesmo lugar. Eu vi que tirou a parte que tem cor, eu já vou, ó, virando. E o aroma que vem, né, muito bom. Esse limão realmente faz diferença. Dá pra fazer com outro também, gente. Você vai ter um bolo fofíssimo de limão, delicioso também, tá? Bom, aqui já tem as minhas raspas. Vou mostrar pra vocês como que ficou esse creme, tá? Olha como ele fica, um cremezinho bem fofinho, como a gente quer, tá? Então aqui eu já obtive meu método espumoso, ok? Isso aqui é método espumoso, gente. Eu sei que vocês estão ouvindo muito falar método cremoso, método espumoso. Você vai criar ar, né? Vai aerar os ovos e o açúcar no início do seu preparo. É basicamente isso, ok? Aqui eu vou deixar no mínimo e vou adicionar óleo. Gente, bolo a óleo. Já vou falar sobre isso com vocês. O que que proporciona pra gente ter um bolo feito com óleo, tá? Já posso colocar a raspinha do meu limão. E a raspa do limão, a casca, gente, ela tem um óleo essencial, tá? Que com aquecimento no forno vai trazer, sabe, aquele aroma maravilhoso do limão para sua massa, ok? Aqui, gente, eu vou colocar o suco do limão. Então, método espumoso, depois óleo, botei as raspas e o suco do limão. E vou intercalar. Aqui eu tô intercalando
a farinha de trigo com leite. É muito importante fazer isso aqui, gente, intercalar secos e líquidos. Se eu colocar os secos, ou seja, a farinha para esse sabor de massa, né? Somente a farinha compõe os secos. Se eu botar ela de vez, eu vou perder todo o ar, vou ficar com uma massa muito maçuda, de verdade, muito pesada. Se eu botar o leite todo de uma vez, eu posso também perder a estrutura do meu bolo. Então, por isso eu preciso, coloca um pouco de um, coloca um pouco do outro, tá? Eu vou fazendo dessa forma pra gente poder manter toda aquela cremosidade que a gente obteve ali no preparo inicial, tá? Então, terminei de colocar aqui, ó. Vou ajudar só minha batedeira na lateral. E vou colocar o fermento por último, tá, gente? Vou colocar o fermento. E é só o tempo de misturar. Agregou, parei a minha batedeira, ok? Bom, aqui eu vou ter essa massa, gente. Olha isso aqui. Ela é muito fofinha, tá? Você já vê que é uma massinha bem cremosa. E que eu falei para vocês que eu ia falar sobre o óleo, né? Então vamos lá. Quando a gente tem uma massa a óleo, a gente tem uma massa que é muito mais úmida, né? Por natureza, ela só sem umedecer, ela é muito mais úmida do que uma massa amanteigada. A amanteigada tem todo o seu valor e a gente vai falar dela em outro momento. Mas hoje a gente está fazendo uma massa a óleo. Essa massa a óleo, ela vai ter uma umidade nela, sabe? Você vai comer e vai sentir que é uma massa úmida, mesmo sem umedecer, tá? Essa massa aqui eu posso fazer caseirinho, bolo caseiro, bolo vulcão, posso fazer bolo de vó, que é só o bolo, bota aquela caldinha de açúcar em cima, e eu posso usar até para torta gelada. Gente, é uma massa versátil, muito gostosa e a óleo, resumindo, pra gente lembrar, não esquecer e todo mundo anotar aí, a massa a óleo, ela naturalmente vai ser mais úmida. O óleo proporciona isso aí para nossa massa. Vai deixar a nossa massa, mesmo sem umedecer, você pode escolher umedecer depois, não tem problema, mas vai deixar a nossa massa já úmida, tá? Só ela já vai estar úmida porque ela contém o óleo. E aí eu vou escolher o óleo de minha preferência, normalmente girassol, canola, enfim. Eu só evito usar óleo de soja, tá? E aí você vai fazer a sua massa e as pessoas ficam, eu acho que fica com resíduo. Não fica. Se você usar um óleo legal, bacana, não fica, vai ficar tudo ok, tá? Bom, essa quantidade aqui, tá? Essa receita aqui, ela rende uma forma de 25, 26 de diâmetro, forma de furo, tá? Então aqui pode sobrar um pouquinho porque eu quero botar numa forma bonitinha, né? Então essa forma é um pouco menor. Como eu vou preparar a minha forma, gente? Desmoldante. É muito importante, tá? Se eu vou fazer um bolo para casa, eu posso untar normalmente, não tem problema. Agora, se eu quero fazer bolos profissionais, bonitos, sabe? Aquele bolo que só ele ali sozinho já é lindo, douradinho, eu indico que utilize desmoldante.
É muito importante ter cuidado na hora de usar o desmoldante, porque o desmoldante, se eu colocar em excesso, a minha massa não vai ter estrutura para crescer, né? Então, principalmente nessas formas desenhadas, eu vou focar um pouquinho no fundo, e como eu tô espirrando no fundo, já vai automaticamente espirrar um pouquinho nas laterais, então eu não preciso focar na lateral. Eu foco aqui no fundo e o que espirrou ali em cima, beleza, tá? Muito importante, bolo que a gente assa, principalmente, né, com método cremoso, com método espumoso, com cremoso algumas também. Eu tenho que desenformar dentro de 5 minutos quando sai do meu forno, tá? Isso é muito importante, senão o meu bolo acontece sim de reduzir, murchar ali o tamanho dele, ok? E aí, o desmoldante de sua preferência. Então, eu vou focar aqui, ó. E untei a minha forma, tá? Aqui, como eu falei, essa quantidade é para um bolo de 25 de diâmetro. Então, pode sobrar um pouquinho. Vou despejar na minha forma. Sobrou um pouquinho aqui, eu posso botar numa forminha menor aqui, a gente nunca desperdiça. A gente bota numa forminha menor, às vezes até em forminha de caseirinho, e bota pra assar também. Vamos falar rapidamente para ensinar vocês em relação ao forno, tá, gente? Vamos falar em relação ao forno. Muitas pessoas têm dúvidas em como age um forno elétrico, em como age um forno a gás, tá? Então vamos falar um pouquinho de forno para que vocês não tenham mais dúvidas. Eu vou assar aqui em forno elétrico. Qual a diferença do forno elétrico para o forno a gás? Bom, o forno a gás, ele vem um calor excessivo na parte de baixo da minha forma, tá? Então o calor ele vem mais concentrado na parte de baixo. Dá certo, dá certo. Por muitos anos eu assei bolos em forno a gás, tá? Inclusive ainda asso, que aqui no ateliê a gente tem gás e elétrico, tá? Mas o elétrico, gente, ele distribui por completo a mesma temperatura, tá? Então eu sei que embaixo vai estar 160, em cima vai estar 160, lateral vai estar 160. Isso é importante. Então quem puder investir, quem, né, tiver nesse momento de investir, tiver na dúvida, forno elétrico com certeza, mas dá certo no a gás também, tá, gente? É só para explicar para vocês a diferença real desses dois tipos de forno, ok? Então eu vou deixar meu bolinho aqui para assar. Bom, vamos lá. Como não dá tempo aqui, é estilo programa de TV, né? A gente já tem um bolinho assado aqui, tá? E olha como ele fica. Essa massa, ela é realmente bem fofinha. E uma coisa que a gente precisa se atentar é o seguinte: quando a nossa massa sai do forno, ela sai extremamente fofa. Extremamente fofa. Então, eu vou tirar da minha forma e vai ficar quietinha ali. Eu não vou manusear esse bolo, tá? Principalmente se for uma torta, se eu quiser cortar, enfim, eu preciso obedecer descanso, gente. Bolo tem que descansar. Então, tem diferença sim. Se o meu bolo estiver quente, ele vai estar muito mais fofo, tá? Se o meu bolo, depois que o meu bolo descansar, ele vai estar um pouco mais estruturado.
mas vai continuar sendo fofinho, vai continuar sendo úmido, ok? Ó, ele continua, tá? Sendo um bolinho fofo, porém com um pouquinho mais de estrutura. Essa massa aqui eu tô fazendo na intenção de um bolinho caseiro, não tô fazendo na intenção de um bolo vulcão, enfim, tá? Tô fazendo na intenção de um bolinho caseiro, mas aí vai ficar a critério de vocês como vocês quiserem fazer, tá? Bom, eu posso pegar, aqui eu tenho um recheio de brigadeiro branco, tá? Num pontinho, na verdade, antes de recheio, um pouquinho mais mole. E aí, lembra que eu falei pra vocês, gente, esse bolo ele é aromatizado, ele não vai ter acidez do limão, né? Eu posso trazer acidez na cobertura. Aqui eu tenho um brigadeiro branco. O que eu posso fazer aqui? Eu posso, aqui mesmo, ó. Tô falando agora, nesse momento aqui, de bolinho caseiro, tá? Tem várias técnicas que inclusive eu ensino aqui, vou ensinar mais vezes, de fazer redução de fruta, várias técnicas de saborização, com fruta in natura, tá? Sem pasta saborizante. Mas hoje, pensando no bolinho caseiro, eu vou colocar aqui diretamente, tô passando na peneira por conta do caroço, tá? Mas vou colocar o suco do limão, que é esse bolinho, né, gente? Claro que vai ser pra gente comer. Ó, eu botei metade e vou misturar. Dessa forma aqui, gente, ele não empelota, né? Empelota quando, Carol? Quando eu coloco isso aqui e vou no fogo, né? Com a acidez do limão, já falei sobre isso aqui e vou falar mais vezes, tá? Vou marcar mais conteúdo como esse. Se eu colocar isso aqui no fogo, vai empelotar. Se eu usar isso aqui assim como eu vou usar agora, tá ótimo, maravilhoso, não vai ter problema nenhum. Eu vou botar só mais um pouquinho. E como eu quero uma coberturazinha de um bolo caseiro, eu quero ela mais fluida mesmo, tá? Eu não vou me preocupar muito com ponto, ok? Então, aqui, o que eu fiz? Peguei um recheiozinho de brigadeiro branco, num pontinho antes de ponto de recheio, e adicionei suco de limão, beleza? Coloquei suco de limão aqui. Gente, muito importante agora isso que eu vou falar, tá? Quando eu for usar o bolo frio, que é esse caso aqui, né? Meu bolo tá frio, eu preciso utilizar uma cobertura fria. Se eu for utilizar meu bolo morno, eu posso, se for um bolo assim, eu posso montar ele morno, né? E deixar aberto. Eu vou utilizar minha cobertura também na temperatura ali mais pro morno, tá? Eu não posso pegar meu bolo frio e colocar uma cobertura quente. Beleza, gente? Se eu fizer isso, a probabilidade de azedar o meu bolo é muito, muito, muito grande. Então, bolo frio, cobertura fria. Bolo morno, cobertura morna. Posso montar morno? Nesse caso aqui, posso. Mas os dois têm que estar morninho, tá? Tem que estar meio que na mesma temperatura para que a gente não diminua a durabilidade do nosso bolo. E em hipótese alguma, eu vou fazer ali o bolo morno e botar uma tampa, tá? Não posso fazer isso. Então, aqui, como eu tô fazendo como um bolinho caseiro, eu vou só, sem muita pretensão, jogar aqui a minha cobertura, tá? E olha como a cobertura para bolinho caseiro tá bacana, tá fluida, tá brilhosa.
Em outros vídeos a gente vai fazer cobertura, ensinar ponto direitinho. Aqui é só uma ideia de finalização, porque o nosso foco é falar dessa massa que é muito fofa, muito boa e muito versátil, tá? Eu posso pegar aqui e finalizar o meu bolo com umas raspinhas, que fica bonito e dá um toque especial nele, tá? Sempre com aquele cuidado de não tirar a parte branca, só a parte de cor, ok? E ó, como é que fica nosso bolinho? Vou mostrar melhor para vocês de pertinho, tá? Agora vamos lá, Mike. Pode finalizar aí e ativar os comentários que eu quero saber